Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 18 de outubro, nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro O Coração da Bíblia. Nós estamos na terceira semana, nessa terceira semana nós estamos lendo parte do capítulo 4, a salvação completa, a solução para todos os problemas, e parte do capítulo 5, lavoura de Deus e edifício de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente ele deseja nos despertar, para viver diante dele, para desfrutar da sua pessoa viva, Senhor Jesus, do seu caminho, Senhor Jesus. E para isso a gente precisa realmente aprender a comer o Senhor, a beber o Senhor, ó Senhor Jesus, mas no sentido dele, realmente desfrutar, tirar os nutrientes, tirar a vida necessária para poder nos sustentar durante as dificuldades, durante as questões do dia a dia. A gente precisa a todo momento colocar a nossa mente nas coisas dele, senão vão vir situações, a gente vai ficar desesperado, e vai acabar se afastando dele. Ó Senhor Jesus, ele quer que a gente esteja firme nele, para isso a gente precisa desfrutar o Senhor. Ó Senhor Jesus, no dia de hoje nós vamos ler da página 78, o subtítulo, Desfrutar de Cristo, o caminho da salvação, nossa bebida, até o final do subtítulo, o poder de ler, orar a palavra, na página 81. Ó Senhor Jesus, ler com oração, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Ó Senhor Jesus, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o livro. Subtítulo, Desfrutar de Cristo, o caminho da salvação, nossa bebida. Ó Senhor Jesus. No viver da igreja, um cristão, ao desfrutar de Cristo, produz impactos enormes. Carecemos não de um autoconhecimento bíblico ou de um viver democrático, como a igreja em Corinto buscava. O que mais necessitamos é desfrutar de Cristo. Ó Senhor Jesus. Em Corinto, devido à forte cultura grega, as reuniões eram feitas como em um parlamento, um congresso nacional. Todos tinham o direito de falar, e quanto mais falavam, mais necessitavam falar. Você gostaria que as reuniões da igreja tivessem esse tipo de ambiente controlado pelo homem ou controlado pelo Espírito? Na igreja existe ordem e direção. Nas reuniões da igreja em Corinto, todos falavam o que queriam. Era uma verdadeira democracia. Contudo, não havia o suprimento da vida de Cristo. O real desfrute de Cristo nas reuniões da igreja não vem pela democracia, mas pela teocracia, em que Deus é o centro da reunião. Cristo é o banquete das reuniões. Paulo tinha o desejo de alimentar a igreja em Corinto, não com doutrinas. Ele disse, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Seu encargo era simplesmente levar os irmãos a beber e se alimentar de Cristo. O viver da igreja é muito simples. Voltemos à simplicidade de invocar o nome do Senhor e desfrutar da sua presença. Ó Senhor Jesus. No Evangelho de João, Cristo é apresentado de várias maneiras para que o homem desfrute dele. Uma delas é que Cristo é a bebida. Ele pode saciar a sede espiritual de todo aquele que nele crê. Leiamos. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa fonte, que não para de jorrar, está dentro de você. Na igreja, não deve haver discussões, democracia ou quem fala melhor ou pior. Não. Temos Cristo como água viva, a verdadeira bebida que jorra do nosso interior. Se desfrutarmos dele, as pessoas ao nosso redor serão contagiadas com essa água viva que está a jorrar. Ó Senhor Jesus. Continuando no Evangelho de João, lemos, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Temos rios de água viva que estão prontos para fluir de nós por meio da pregação do Evangelho. Ó Senhor Jesus! Outro meio poderoso de fazer esses rios jorrarem é invocar o nome do Senhor Jesus.
Todas as vezes que invocamos o seu grandioso nome, nós somos curados. Esse nome é doce e refrigera a alma. Como é bom desfrutar de Cristo ao clamar seu nome. Experimente agora mesmo. Invoque várias vezes durante o dia. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E você perceberá que em seu interior há rios cheios de vida, querendo fluir e abençoar outros. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: Nossa comida. Senhor Jesus. Cristo, além de ser nossa bebida, é a nossa comida. Uma comida cheia de nutrientes. Leiamos: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Graças ao Senhor, no viver da igreja, temos a palavra profética, um falar que nos dá direção. O falar de Cristo é capaz de nos sustentar nos momentos mais difíceis. Por isso a igreja, com simplicidade e obediência, deve receber a palavra dos seus profetas e rapidamente praticá-la. Ó Senhor Jesus. Em 1 Timóteo 4,6 lemos: Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Nesse versículo vemos que precisamos expor as Escrituras. Isso significa que somos como um garçom que leva a comida até a mesa. No viver da igreja, somos garçons que alimentam a todos. O alimento diário, um devocional semestral, publicado por esta editora, composto por 6 volumes, com 4 semanas cada, contendo a palavra profética dispensada nas conferências internacionais realizadas na estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo, e algumas conferências regionais, tem muitas riquezas escondidas. Se não gastarmos tempo, labor e dedicação na sua leitura, como seremos bons ministros de Cristo Jesus? Somos garçons que levam um cardápio recheado das riquezas de Cristo para que todos se alimentem e sejam fortalecidos. Assim, precisamos gastar tempo com o desfrute da palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: O poder de ler, orar a palavra. Ó Senhor Jesus. Transformar a palavra de Deus em nossa oração é a oração mais poderosa. Em minhas visitas e viagens às igrejas, tenho sentido que estamos perdendo o real significado de ler e orar a palavra de Deus. Nas reuniões, ao ler e orar algum versículo das Escrituras, percebo que comemos rapidamente, não gastamos tempo. Em menos de 1 minuto, já finalizamos um determinado versículo. No mundo animal, por exemplo, ao oferecer uma picanha a um cachorro, ele rapidamente engole aquele saboroso pedaço de carne. É certo que ele não desfrutou do sabor e os nutrientes daquela carne não foram totalmente processados. Com os animais ruminantes é diferente. O boi, por exemplo, mastiga várias vezes, desfrutando do sabor e retirando ao máximo os nutrientes do capim. De igual maneira, gastemos tempo ao ler e orar a palavra de Deus e seremos grandemente ajudados por ela. Precisamos realmente degustar a palavra, entrar nela, e essa prática maravilhosa será nosso viver. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. No final de semana anterior a esse, Senhor Jesus, o irmão Wesley até falou sobre isso, às vezes a gente confunde o ler e orar com proclamar a palavra. A gente pegar o versículo, e a gente ficar repetindo também é uma forma de exercício do Espírito. Você vai repetindo ali os versículos, e você vai ganhando, aí você repete, e ali esse versículo vai sendo constituído em você. Por isso que às vezes a gente consegue citar versículos da Bíblia mesmo sem ter que pegar ali e ler. Ó Senhor Jesus, porque a gente já foi proclamando várias vezes, isso ficou guardado. Mas o ler, orar, é para a gente realmente tirar os nutrientes, para a gente realmente perceber cada ponta de tudo aquilo que o Senhor ele quer mostrar para nós. Para dar um exemplo, a gente pegar esse próprio versículo que a gente leu e orou hoje, Timóteo 4,6. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da doutrina que tens seguido. Então a gente exercita, às vezes, repetindo, expondo, ó Senhor Jesus, exercitando o Espírito, invocando, expondo, Senhor Jesus, essas coisas aos irmãos, ó Senhor Jesus,
Precisamos ser aqueles que expõem essas coisas aos irmãos, para sermos bons ministros de Cristo Jesus. Senhor, queremos ministrar o Senhor Jesus, ser aqueles que alimentam com as palavras da fé. Ó Senhor Jesus, queremos ser aqueles que alimentam, não queremos deixar ninguém passando fome, mas alimentados com as palavras da fé e da boa doutrina, os bons ensinamentos que nós temos seguido. Senhor, nós temos seguido a palavra profética, a palavra de perto. Ó Senhor Jesus, isso aqui ainda é proclamar. Meu irmão tocou para nós que ler e orar é você pegar isso aqui e transformar na sua oração. Primeiro eu proclamei para a gente ver quantos pontos importantes tem aqui, mas depois é você pegar isso aqui e ler e orar. Ó Senhor Jesus, Senhor, eu preciso ser esse, Senhor, assim como o Timóteo, né, que foi encorajado a expor todas as palavras saudáveis aos irmãos. Senhor Jesus, Senhor, eu quero expor as coisas saudáveis aos irmãos. Senhor, mas eu preciso ser enchido com a tua palavra saudável. Senhor, vem me alimentar também. Eu quero ser um bom ministro de Cristo. Eu não quero ministrar qualquer coisa, eu não quero falar qualquer palavra, mas eu quero ser aquele, Senhor, que ministra, que é um bom ministro do Senhor. Senhor, eu reconheço que às vezes eu tenho falhado, não consigo ministrar o Senhor da maneira adequada. Ó Senhor Jesus, mas me ajuda, Senhor, a ser um bom ministro, ser aquele que agrada o Senhor, que alimenta os irmãos. Senhor Jesus, não quero que os irmãos passem fome espiritual, mas eu quero que os irmãos saiam da comunhão alimentados, supridos, sustentados com a palavra, uma palavra de fé, uma palavra que eles recebem do próprio Senhor. Senhor, eu quero expressar o Senhor, não quero que os irmãos recebam a minha palavra, mas eu quero que eles recebam a tua palavra, quero que eles recebam a sua pessoa como fé. Por isso, Senhor, também me ajuda na minha falta de fé. Eu preciso mais de Ti, eu preciso mais do Senhor com a minha fé. Eu também preciso do bom ensinamento, da boa doutrina. Eu preciso seguir de perto o ensinamento, praticar. Senhor Jesus, o Senhor me ajuda a ser esse que pratica, ser esse que é um bom ministro, porque é um exemplo, é o primeiro a praticar. Ó Senhor Jesus, me ajuda a ser esse, Senhor, que expõe aquilo que é saudável, porque vive de maneira saudável diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, isso é um exemplo, né, de transformar a palavra na sua oração. E como o irmão tocou no finalzinho, quando você pega a palavra de Deus e transforma na oração, se torna a oração mais poderosa. Porque você não está orando o que você quer, você está orando a palavra de Deus. Você começa a tocar no sentimento de Deus. Talvez no início, quando você vai orar, você tem o seu sentimento. Mas conforme você vai tocando na palavra, Deus vai te dando a direção que vem dele. Essa oração, ó Senhor Jesus, como fala em Romanos 8, né? É o Espírito intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Você ora algo ali e você vê acontecer. E outra coisa também a respeito da oração é que às vezes a gente ora e depois você não lembra que você orou. Você não, é bom a gente anotar, né, e insistir, pedir, né, ao Senhor, Senhor me dá, não só assim pedir de maneira geral, Senhor me dá pessoas, mas orar por pessoas específicas. Senhor, me dá aquele casal fulano e ciclano. Senhor Jesus, me dá aquela família. Senhor, me ajuda a cuidar deles. Pedir especificamente pelas pessoas. Não é só assim, ó, aumenta em número, ó, e tal. Ó, Senhor, mas realmente ter essa oração que traz a vontade de Deus, né? E uma coisa que eu li, né, no começo da minha vida cristã, né, que fala que se você ora, mas você não vê o resultado das orações, você não vai ter muito encargo pela oração. Mas se você ora e começa a perceber, né, as coisas acontecendo, você vai ter encargo de orar. Então ele falando de que um cristão que faz 100 orações e apenas 5, ele só percebe que 5 dessas 100 foram respondidas, ele não tem muito encargo pela oração. Mas se um cristão que faz 100 orações e ele tem a percepção de que 95 foram atendidas, com certeza ele vai ser uma pessoa de oração. Senhor Jesus, orar é importantíssimo. Quando você ora, você revela o que está no seu coração. Ó Senhor Jesus. Então às vezes você acha que você tem um problema, você tem uma situação ali e tal, e você começa a orar ao Senhor, e o Senhor começa a botar a palavra no seu coração, e começa a sair coisas do seu coração, e você percebe, poxa, eu estava com sentimento, eu estava com coisas guardadas ali que nem eu sabia. Então o Senhor, Ele nos guia, Ele nos nutre. É como mostrou aqui, se você faz coisa rapidamente, peraí, deixa eu orar aqui, né, para dormir.
Ó Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor, muito obrigado, Senhor, me abençoou, me guardou, ó, guarda o meu sono, me dá um bom descanso, amém. Senhor Jesus, é como você pegar uma picanha, dá pro cachorro, ele engoliu, você pergunta para ele, o que é que você comeu? Ele fala, não sei. Senhor Jesus, estava gostoso, estava quente, estava temperado, ele não sabe. Ele pegou e engoliu. Ó Senhor Jesus, mas ele mostrou um boi, né? E é algo impressionante, se você olhar, olha o tamanho do boi. Senhor Jesus, ele come capim e fica gordinho. Ó Senhor Jesus, você vê, né? Deve comer muito capim. Às vezes não. Você vê ali, né? Ele morde ali um pouquinho aqui, um pouquinho ali, morde mais um pouquinho ali. Daqui a pouco você vê que ele está aquele montão na boca. Aí ele para um pouquinho, daqui a pouco você vê que ele está mastigando. É a mesma porção. Ele mastiga várias vezes. Vai para o estômago e tal. Daqui a pouco aquilo volta na boca, ele mastiga de novo. Então ele tira todos os nutrientes. A palavra de Deus ela é riquíssima. Senhor, como mostrou para nós o alimento diário, né? Eu procuro trazer aqui o encargo do alimento diário para os irmãos. Eu também aqui no intervalo, a gente está lendo aqui o livro Como Alimento Diário. Senhor, mas para mostrar quanta riqueza tem aqui. Ó Senhor, para dar mais encargo para os irmãos, né? Para realmente despenda tempo, labore, se dedique à leitura. Senhor Jesus, para você ser aquele que toca na palavra com revelação. Não é conhecer muita coisa, mas é conhecer bem aquilo que Deus está te mostrando. Ó Senhor Jesus. Né? Às vezes há cristãos que estão anos e anos recebendo a palavra, ouvindo sobre salvação, ouvindo sobre um monte de coisa. Você pergunta para ele, você é salvo? Ele fala, eu acho que sim. Ó Senhor Jesus, às vezes eu não tenho certeza. Senhor Jesus, você serve a Cristo? Ih, irmão, não sei. Ó Senhor Jesus. Ou então alguns vão lá e teimam, não, eu sirvo sim, eu faço, eu aconteço. Ó Senhor Jesus. A gente vê muito, como mostrou aqui, né, a questão de Corinto aqui, os irmãos de Corinto eles eram muito mentais. Eles pegavam a palavra e ficavam discutindo, como num parlamento, todo mundo falava, e ninguém era suprido de Cristo. Discutiam. Hoje, quantas vezes a gente vê, né, pessoas que gostam de debater a palavra, debatem, e não ganham nada. Ó Senhor Jesus. Como eu já falei aqui, né, eu assisto a palavra, leio os livros espirituais, acompanho alguns canais de irmãos, né, falando sobre assuntos atuais, eu gosto de ver qual a visão, né, dos cristãos quanto a algumas questões. Ó Senhor Jesus. Mas se eu vou lá, ouço, pego aquilo ali, considero, pondero, vou diante do Senhor Jesus, né? Para também não, aquilo ali não ser uma perda de tempo. Ó Senhor Jesus, mas para estar ali também exercitando o espírito. E aí o que acontece? Às vezes tem muita coisa que é falada ali que eu discordo. Muita coisa ali que tem nada a ver com a visão espiritual. Ó Senhor Jesus, eu olho assim e vejo assim, poxa, como esse irmão não tocou na palavra da maneira que era para tocar. Ele não ganhou a realidade. Mas acontece, eu também não vou lá entrar no canal e ficar colocando lá um monte de comentários atacando, irmão, discordo disso, discordo daquilo. Discutir não adianta. Ó Senhor Jesus, de vez em quando até eu coloco um comentário, né? Ó, ganhei isso aqui na palavra e tal. Ó Senhor Jesus, né? Ali para botar algum desfrute para o irmão, quem sabe uma hora ele lê, né? Senhor Jesus, conhece o canal, recebe essa palavra de vida. Senhor Jesus, né? Eu creio nessa palavra. Isso aqui que eu tô falando é algo que eu também estou diante do Senhor buscando viver. Senhor Jesus, como ele mostrou aqui, a gente precisa ser bom ministro de Cristo, expondo, dispensando, né, os bons ensinamentos que a gente segue de perto. Eu tenho que seguir esses ensinamentos. Então hoje, quando vem falar para mim que você não pode falar o nome de Deus. O nome de Deus não é isso, não é falar Deus, tem que falar isso, falar aquilo. Ó Senhor Jesus, eu falo para o pessoal, olha, se você quer fazer isso, vai fundo. Eu vou continuar invocando o nome do Senhor e falando, Senhor Jesus, porque é o que eu tenho praticado todo dia, o dia todo. E é o que tem me levado a ter comunhão com Deus, a conhecer o que está no coração de Deus, a desfrutar a palavra, Senhor Jesus, a receber de Deus o nutriente necessário para as horas difíceis, para as outras horas também. Como eu já falei aqui, é a minha experiência, eu procuro orar ao Senhor, buscar o Senhor até nas coisas mais simples, depender do Senhor para não cair em laço, armadilha do inimigo. Senhor Jesus, óbvio que a gente
não é de ferro, né? A gente acaba errando hora ou outra, né? Senhor Jesus. A gente acaba, às vezes, sendo contaminado por uma coisa ou outra, ouve uma coisa, fica irritado e tal. A gente é ser humano. Ó Senhor Jesus, mas a todo momento eu sempre procuro desfrutar o Senhor. Qual o sabor que tem o Senhor para você? Ó Senhor Jesus. Se você perguntar isso para a maioria dos cristãos, vai falar assim, como assim? A gente precisa perceber, né? O que acontece quando você está diante do Senhor, qual o sabor? Isso é bom. Você compara Cristo com outra coisa. Há irmãos que comparam. Para ele ir numa festa do mundo, né? Ir lá se alegrar, brincar, se divertir, e estar no meio dos irmãos, e ali também ouvir a palavra, ter um sentimento bom, para alguns é a mesma coisa. Por isso que estamos vivendo misturado. Coisas do mundo, coisas da igreja, ouve música do mundo, vai nas festas, alguns bebem ainda, fumam e tal. Ó Senhor Jesus, não se desvincula das coisas do mundo, porque não aprendeu a desfrutar. Não aprendeu que Cristo tem um outro sabor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós temos recebido riqueza de Cristo. Nós somos como esses que receberam uma picanha, um filé mignon. Eu não posso desprezar isso. Eu preciso ver e perceber, poxa, o Senhor está me dando o melhor. Ele está investindo em mim com o seu melhor. Eu tenho que valorizar isso. Senhor Jesus, eu não posso achar que comer qualquer coisa e está tudo certo. Senhor Jesus, não, é realmente ir diante do Senhor, valorizar. O Senhor está mostrando para nós que no viver da igreja, ou seja, no meu viver, na minha vida, no meu dia a dia, eu falo sempre isso, não dá para dissociar hoje a minha vida do viver cristão. A minha vida é o meu viver cristão, Senhor Jesus. Né? A todo momento, quem convive comigo sabe, eu posso conversar de coisas daqui e ali, mas estou sempre falando alguma coisa do Senhor, Senhor Jesus. Até mesmo meus amigos que não são cristãos, né, os momentos que eu estou perto deles ali, eles até falam, poxa, você é diferente. Você vem e conversa com a gente, fala as coisas de Cristo, mas alguns crentes falam, eu tenho vontade de ir embora, mas quando você fala, eu tenho vontade de ouvir mais. Ó Senhor, eu estou falando isso não é para orgulhar, não. É realmente para perceber que em cada momento eu preciso desfrutar. As pessoas precisam perceber que falar de Cristo é bom, é saboroso. Por isso eu falo, tem que ser a luz do mundo. E também tem que ser o sal da terra. Sal é para dar sabor, é para dar gosto para as pessoas olharem e falar assim, poxa, eu gosto quando você vem aqui. Agora você chega alguém e fala, ih, lá vem um crente chato. Isso não é bom. Ó Senhor Jesus. Mas como mostrou, no viver da igreja, um cristão, ao desfrutar de Cristo, produz impactos enormes. Senhor Jesus, é isso que a gente está fazendo, gerando impacto na vida das pessoas. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor está nos chamando. Né? Os coríntios queriam, né, um viver democrático, um grande conhecimento bíblico, mas o que a gente precisa é o quê? É desfrutar de Cristo, é perceber o sabor de Cristo, né? O viver, o estar junto. Ó Senhor Jesus, o ter intimidade com o Senhor, como que é bom. Hoje quando eu falo com pessoas, falo com cristãos, falo com amigos, né, Senhor Jesus, que, olha, todos os dias eu falo com Deus e Deus fala comigo. Eu falo assim, como assim? Eu também falo com Deus. Eu falo, tudo bem, Deus, você fala com Deus. Deus fala com você? Não sei. Ó Senhor Jesus, aí me perguntam sempre, mas como que você sabe que Deus está falando com você? Eu falei, olha, quando Deus fala com você, você sabe que é Deus. Ó Senhor Jesus, não tem como confundir. Mas para isso você precisa exercitar o Espírito. Senhor Jesus, é como você precisa usar o órgão certo para captar o Deus de maneira correta. Né? Você tem a TV, você precisa da antena, né? Você precisa do decodificador. Senhor Jesus, e conectar na TV para ter, né, o canal certo, o lugar certo, a maneira de transmitir, de decodificar. Né? Senão se você quiser pegar o sinal da TV no rádio, não adianta, o sinal da TV é da TV, do rádio é do rádio. Ó Senhor Jesus, igual o celular também tem que ter um sinal. Né? Você pode ter o melhor aparelho, o mais caro, o mais top de todos, mas se ele não tem sinal, se ele não tem conexão, não serve para nada. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós, Ele nos deu o Espírito, mas eu preciso contatar Deus da maneira correta, na hora correta, da maneira de Deus, para poder ter uma boa conexão,
poder receber de Cristo os nutrientes. Por isso mostrou que Cristo é a nossa bebida. Você que prefere ter uma vida controlada pelo homem, fala, discute, muitas ideias, muitas opiniões, ou você prefere ser guiado pelo Espírito? O Espírito, ele dá ordem e dá direção. O homem é só confusão, é só um monte de falar, Senhor Jesus, e direção mesmo, paz, é difícil. Ó Senhor Jesus. Mas você está mostrando para nós, né? A gente precisa de um suprimento da vida de Cristo, um real desfrute. Senhor Jesus, que vem pela teocracia. Ou seja, Deus é o centro. Deus é quem manda, Deus é quem direciona. Cristo é o nosso banquete. Senhor Jesus, a gente precisa ser alimentados com Ele. E não simplesmente com qualquer ensinamento. Senhor Jesus, mas realmente aquilo que traz para nós direção, alimento. Senhor Jesus, nos leva à simplicidade. Senhor Jesus, a viver, a desfrutar da presença do Senhor. Muitos discutem, falam e tal, mas você pergunta, e a presença do Senhor? Muitos nem sabem o que você está falando. Para muitos, a presença do Senhor é um relance, né? é um breve momento, é sentir um arrepio. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, mas o Senhor está mostrando para nós que não, é a presença dele mesmo, é Ele estar ali conosco, não é só dar uma aparecida, né? Senhor Jesus, o Senhor não quer nos visitar, Ele quer fazer de nós morada. Senhor Jesus, Ele quer estar constantemente conosco. Ó Senhor Jesus, é por isso que o Paulo está falando, olha, eu não vos dei alimento sólido, eu vos dei leite, vos dei uma base correta, concreta. Né? O nenenzinho não pode sair, né? Acabou de nascer, já dá uma feijoada para ele, não, precisa de leite. O estômago dele está se formando ainda, o intestino. Ó Senhor Jesus, ele não tem ainda um sistema imunológico, então ele precisa receber da mãe. Ó Senhor Jesus. Então isso o Senhor está mostrando para nós. Eu preciso receber uma base correta, e como os irmãos têm falado para nós na palavra profética, eu preciso de vez em quando receber uma palavra de base para ver como é que está a minha base. Ó Senhor Jesus. A gente acaba pegando outras coisas e acaba às vezes colocando aquilo como base e deixa as coisas do Senhor um pouco de lado. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber, olha, a gente recebeu leite, aquilo que vai nos nutrir, que vai nos preparar para receber algo mais à frente. Ó Senhor Jesus, como já compartilhei aqui, a gente tem níveis de crescimento de vida. Hoje o Senhor nos fala algo, amanhã Ele acrescenta um pouco mais a isso que Ele já nos deu, depois um pouco mais. Como naquela experiência que eu já falei da criancinha. Papai, de onde vêm os bebês? Você não pode dar a resposta completa, ele não tem base para entender. Então você começa com uma resposta básica. Olha, a sementinha que Deus pegou, a sementinha do papai e da mamãe, botou lá na barriguinha da mamãe, né, Senhor Jesus, e ali foi nascida a criança. Depois a gente vai lá no hospital e tira lá a criancinha de dentro da barriguinha da mamãe. Ó Senhor Jesus, depois a criança crescer um pouco mais, você vai acrescentando informações até chegar à informação completa. O Senhor, Ele fala que, em Marcos, se eu não me engano, que Ele falava segundo a capacidade dos ouvintes. Não é que Deus não falou, Deus não mostrou, Ele quer mostrar, mas às vezes você não está pronto para receber. Paulo falou, eu dei leite, não dei alimento sólido, porque vocês são carnais. Nem agora eu posso falar porque vocês não estão preparados para ouvir. Ó Senhor Jesus. Então, você pega a criança recém-nascida e taca comida nela, ela pode até comer, mas você vai fazer uma bagunça lá dentro, o estômago dela não está preparado, o intestino dela não está preparado, ela não tem bactéria ainda no intestino suficiente para digerir essa comida, você vai causar problema. Ó Senhor Jesus, então tem uma ordem. Então o Senhor vem nos alimentando da ordem correta, da maneira correta, Senhor Jesus. Né? E não é por meio de discussão, democracia, quem fala melhor ou pior, né? Senhor Jesus. O ser humano ele gosta, né? Ó, esse aqui fala bem e tal, a gente gosta de admirar, né, aqueles que falam bem e tal. Mas o Senhor está mostrando para nós que não é uma questão de falar bem, mas é uma questão de dispensar Cristo. Os coríntios falavam ali muito bem e tal, mas não tinha suprimento de vida. Senhor Jesus, não tinha direção do Espírito. Ó Senhor Jesus, isso que a gente precisa de direção do Espírito, desfrutar o Senhor. Né? Se a gente tem Cristo como água viva, a verdadeira bebida que vai jorrar do nosso interior, né? A gente vai desfrutando dele e as pessoas ao nosso redor vão ser
contagiados com essa água viva que está a jorrar. Então não é o meu falar bem, não é o meu conhecimento, mas é o Cristo fluindo de mim. É isso que a gente precisa anelar. Né? Senhor, eu não quero falar qualquer coisa, não quero levar qualquer coisa, mas eu quero levar essa água viva. Eu quero fluir. E nós temos rios de água viva dentro de nós que estão prontos para fluir de nós por meio da pregação do Evangelho. Né? Pregar não é só falar, pregar é viver. Então a gente vai vivendo, vai experimentando. Senhor Jesus, isso vai fluindo de nós. Né? Tem um rio de água viva dentro de nós. Né? Tem um rio, no nosso interior, um rio cheio de vida. Ele está querendo fluir. Ele está querendo abençoar outros. Senhor Jesus, porque é a vontade de Deus. Mas aí eu posso falar bem. Eu posso falar o meu conhecimento, a minha vontade. Ó Senhor Jesus. E é isso que o Senhor não quer. Ele quer que a gente dispense Cristo. Ó Senhor Jesus. Por isso a gente vai, né, exercitando, desfrutando, vivendo, praticando. Isso vai sendo aperfeiçoado. O que antes era um dom vai se tornando um ministério. É isso que o Senhor quer contar conosco, né, para a gente possa levar algo adiante. Né? Além de nossa bebida, Ele também é a nossa comida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Né? Para se a gente comer desse pão vivo, a gente vai viver eternamente. E o pão que Ele dá, né, que Ele dá pela vida do mundo, é a sua própria carne. Senhor Jesus, é o seu próprio ser. O Senhor se deu completamente por nós. A gente viu já aqui, né, a importância de apresentar o corpo. Senhor Jesus, de se apresentar fisicamente para as pessoas. As pessoas não estão vendo o Espírito dentro de nós, estão vendo nós. Senhor Jesus, estão ouvindo a nossa voz, a nossa pessoa. Né? E aí depois ela vai enxergar Cristo. Por isso eu preciso me apresentar, para que a pessoa possa desfrutar algo de Cristo. Né? Eu não posso dar para a pessoa, né, comer de mim mesmo. Eu tenho que dar Cristo para ela comer. Porque é aquilo que Ele deu pela vida. Tudo é uma questão de vida. Vida de Deus, nossa verdadeira vida está no Espírito. A gente falou isso no dia de ontem. Ó Senhor Jesus, tem que colocar a mente no Espírito. Ali está a vida. Ou então você vai viver na carne. Viver na carne é algo automático. Mas para viver no Espírito você tem que, né, pender, tem que pegar lá e puxar. Vai para o Espírito. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Né? Ele fala assim, como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Não é quem de mim conhece, quem de mim viu alguma coisa, não, mas é se alimentar, é se constituir. Senhor Jesus, é ser nutrido. Senhor Jesus, graças ao Senhor, né, que no viver da igreja a gente tem essa palavra que nos direciona, a palavra profética, né, da direção. Senhor Jesus, um falar do Senhor que realmente nos sustenta nos momentos mais difíceis. Senhor Jesus, né, por isso que a vida da igreja ela precisa ser vivida com simplicidade, com obediência, né, recebendo a palavra profética e praticando. Né, Senhor, ser bom ministro de Cristo, né, seguir de perto a palavra de fé e da boa doutrina. Ó Senhor Jesus, ser um bom dispenseiro, um bom ministro, aquele que leva, como mostrou aqui, um garçom. Senhor Jesus, o garçom ele vai levar. Né, o que o garçom vai servir? Vai servir o que tem no menu. Né, Senhor Jesus. Né, você chega lá, é uma pizzaria. Não tem churrasco. A pessoa fala assim, eu quero um churrasco. O garçom não vai trazer churrasco. Fala, aqui é pizzaria, quem serve pizza. Você quer pizza? Não, quero churrasco. Ó Senhor Jesus, a gente não pode inventar. A gente precisa levar aquilo que tem. Senhor Jesus, o que a gente serve na igreja? Cristo. Ah, mas eu queria isso. Ó, aqui a gente tem Cristo. Ó Senhor Jesus, com Cristo você pode obter de Cristo isso, aquilo, mas você precisa primeiro obter Cristo. Você quer Cristo? Se você quer Cristo, você vai chegar lá. Agora, se você não quer Cristo, ó Senhor Jesus. Então acho que a gente precisa ver, né? O Senhor está dando para nós palavra, né? Dando muita riqueza, Senhor Jesus. E a gente precisa fazer o quê? Se alimentar e ser fortalecido. Agora imagina você sendo um garçom, tá o dia todo lá no restaurante servindo, e você já tem um tempão que você não come. Daqui a pouco você vai cair lá com a bandeja na mão. Ó Senhor Jesus, para você alimentar, você também tem que estar bem alimentado. Ó Senhor Jesus. Senhor, por isso que no finalzinho ele falou sobre a questão de ler e orar. Né? A gente precisa gastar tempo com a palavra, laborar, nos dedicar à leitura da palavra, ao desfrute de Cristo, a tocar na oração de maneira adequada, degustar a palavra, saber qual o sabor que o seu Cristo tem.
Não é falar, olha, o Deus do fulano de tal, Senhor Jesus, não é você ter clareza do seu Deus, Senhor Jesus. Porque eu vejo muitos cristãos que estão reunindo, daqui a pouco somem, e você vai ver, o que houve? Não, porque eu não quero mais, não. Poxa, mas você não quer mais a Deus? Não, que Deus? Deus não existe. Ele ficou anos, mas ele não sabe o sabor que o Cristo dele tem. Ele ficou anos lá baseado no Cristo do outro, no que o outro falou, no que o outro viveu. Um dia aquela pessoa decepcionou ele, e ele durante esses vários anos não teve experiência com Cristo. Ele não viu. Ó Senhor Jesus. É isso que a gente precisa perceber. O Senhor, Ele deseja, Senhor Jesus, nos levar a palavra, nos levar adiante. Ó Senhor Jesus. Eu lembro uma história real de uma pessoa. A história em si, não quero nem contar a história aqui, mas eu quero só ver assim, a história da pessoa, de um verdadeiro, de uma pessoa que é um campeão mundial de artes marciais. Ele começou, sendo treinado, a pessoa treinava o filho e precisava de alguém, que fosse um sparring, que fosse alguém ali para treinar junto, para levar os golpes, para poder ele corrigir na postura do filho. E o filho foi aprendendo a arte marcial desde pequenininho e praticava nele. Aí chegou num momento lá, uma briga, o filho, que soube arte marcial, que era treinado desde pequenininho, foi brigar, não soube brigar. Daí aí acabou apanhando. E o garoto ali, que era o sparring, que só apanhava, entre aspas, ele estava sendo usado para treinar o outro, ele conseguiu entender, tudo aquilo ali que, apesar do mestre estar ensinando para o outro, ele estava observando e aprendendo, enquanto o outro estava aplicando o golpe nele, enquanto o sensei estava corrigindo o filho ali, mostrando, ele foi absorvendo tudo aquilo ali. Na hora que ele precisou usar, mesmo sem ter sido ensinado diretamente, ele conseguiu usar aquilo ali para se defender e para defender o outro. O outro que foi ensinado diretamente não conseguiu aplicar todo aquele conhecimento que ele aprendeu a vida toda para se defender. Ó Senhor Jesus. Depois, mais tarde, esse garoto foi treinado depois pelo mestre, o filho do mestre morreu e tal, e ele foi treinado e depois se tornou um grande campeão mundial. Tem a história dele. Ó Senhor Jesus. Mas a questão é essa, às vezes a gente está na igreja, a gente recebe as coisas, o Senhor está lidando diretamente conosco, está nos dando as coisas, mas às vezes na hora de aplicar, eu não sei nada, eu fiquei preocupado com as formas, as maneiras, e não fui simples, não recebi com simplicidade, não obedeci e não apliquei. Ó Senhor Jesus. É isso que eu estou mostrando para nós. Filhos de Deus, graças ao Senhor, tem muitos. Muitos vão ser ganhos ainda, mas o Senhor Ele quer aqueles que vão aplicar, aqueles que vão se dedicar, aqueles que vão laborar, Senhor Jesus, aqueles que vão se entregar ao desfrute da palavra, aqueles que vai passar o tempo e você vai perguntar, qual é o sabor de Cristo para você? E Ele vai chegar e vai falar, é esse. Não é aquele que ficou a vida toda e depois, Cristo? Nunca comi Cristo, isso não existe. Ó Senhor Jesus, isso o Senhor quer tornar real em nós, o invocar o nome do Senhor Jesus, é algo que a gente tem, graças ao praticado. Hoje, já falei várias vezes aqui no canal, tem se levantado doutrinas para falar para as pessoas de não falar o nome do Senhor Jesus, querem tirar as pessoas das reuniões da igreja, das coisas normais, e muitos têm caído nisso aí. Por quê? Porque não sabem qual é o sabor de Cristo. Agora, quem sabe, Senhor Jesus, não cai no engano, muito pelo contrário, Ele está sempre ali pronto, para jorrar a água viva. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.